Bom, pessoal, então vamos lá, vamos para a nossa última aula, essa parte 2, a parte prática aí. Algumas pessoas já viram os slides parecidos, mas essa aula é totalmente diferente do que a gente viu lá no curso que foi ao vivo, foi realizado ao vivo também, para o pessoal conhecer a técnica, né? E algumas pessoas aí se aprofundarem mais. Mas vamos lá, na aula de hoje, na aula da agora, a gente vai aprender, a gente vai falar sobre a massagem auricular terapêutica em pacientes, ou seja, como você aplicar a massagem, as técnicas de massagem, que são muito simples, vocês já sabem, inclusive, como aplicar nos pacientes, né? Quais são as orientações para você aplicar nos pacientes, exatamente como está na imagem aí, certo? Nessa posição aqui, lembrando que você pode, além de utilizar esta posição, né, a pessoa na maca e você aí por trás dela aí da cabeça, você pode utilizar na cadeira de Quick Massage, você pode utilizar a pessoa sentada, você pode fazer em qualquer posição, desde que você aplique as técnicas corretamente, ok? Para aplicar as técnicas é simples. Você viu aí, pegou uma bagagem muito boa da auriculoterapia, né? Na verdade, esse curso, a base teórica dele, foi toda aproveitada da auriculoterapia, porque, como eu venho sempre dizendo, a teoria é a mesma. O que muda é a prática, ao invés de utilizar pontos, né? Ao invés de utilizar aí as combinações de pontos, os protocolos, nós vamos fazer massagem. A massagem é mais simples, a massagem tem efeitos muito bons, você pode trabalhar tranquilamente com massagem. Agora, em relação à efetividade de tratamento, em relação à forma como você pode manipular os tratamentos, direcionar os efeitos, é claro que a auriculoterapia supera bastante aí, tá certo? Claro, porque na massagem nós massageamos as regiões. Na auriculoterapia nós pressionamos diretamente os pontos. Ambas vão fazer efeito. A auriculoterapia um pouco mais forte, mais segmentada, mais específica. A massagem auricular terapêutica, ela é mais geral. No entanto, as duas vão fazer os mesmos mecanismos, vão ter os mesmos mecanismos de ação. Não muda nada na anatomia, tudo é a mesma coisa e, enfim, funciona. Vamos lá. Bom, algumas recomendações e cuidados, vocês já viram isso, mas vale lembrar de novo. Então, a massagem pode ser feita em qualquer pessoa, no entanto, deve-se prestar atenção aos possíveis problemas na orelha, como feridas, etc. Já viram isso? Cuidado ao fazer em crianças. Por que cuidado? Porque é muito fininha, a criança pode sentir dor, enfim. Mas pode fazer em criança? Pode. Em idosos, a mesma coisa. Não fazer a massagem imediatamente após as refeições, pelo menos 15 minutos. Por que, Danilo? Poxa, porque quando a pessoa se alimenta, grande parte da energia do corpo ela vai para a degradação dos alimentos, vai para o início da digestão. Então, seu organismo ele vai consumir bastante energia. Se você direcionar, fizer a massagem, você vai acabar direcionando a energia do corpo para outras regiões que precisam naquele momento por conta de lesões, por conta de patologias. Então, é melhor que você espere o organismo estar ali trabalhando a energia no que é necessário no momento. Então, no caso, após a refeição, é a digestão. Então, a pessoa precisa ter um tempo aí para fazer digestão, certo? E ao utilizar cremes, ter cuidado com o ouvido, né? Então, você pode utilizar cremes, mas tem que ter cuidado para não entrar aí no ouvido da pessoa, ok? Bota um algodãozinho na frente do ouvido, no canal, né, auricular, no canal auditivo, perdão, é uma boa estratégia, tá bom? Possíveis efeitos colaterais, leve tontura, então a pessoa pode dizer, tô aérea, tô um pouco tonta, enfim. Orelhas quentes, sensação de queimação, vai acontecer muito isso daí. Aumento da sensibilidade, sonolência e enjoos leves, você já viu tudo isso aí na aula anterior, né? Mas vale salientar. Particularidades, a massagem deve ser feita nas duas orelhas, ou seja, não é uma orelha só, certo? Caso haja um problema em uma das orelhas, não tem problema você fazer somente na outra, certo? Na orelha boa, no caso, né? Mas deve-se usar nas duas orelhas. Quando não há possibilidade de fazer nas duas orelhas, por algum problema, você vai fazer em uma só, também vai funcionar
É claro que o estímulo não vai ser a mesma coisa, mas vai funcionar também. Não se deve ultrapassar 3 minutos de estímulo. Por que não se deve ultrapassar 3 minutos de estímulo? Porque você pode gerar lesões, microlesões aí a nível capilar, certo? Então não é legal, não passe de 3 minutos. Né? Caso o paciente faça todos os dias, é aconselhado obedecer intervalos, 3 semanas para 1 semana de descanso ou 3 dias para 1 dia de descanso. Como funciona isso? Bom, você vai, como terapeuta, você vai ver daqui a pouco, como terapeuta você vai fazer 1 a 2 vezes por semana. Se quiser, faz até mais, certo? Se tiver essa possibilidade de você fazer 3 sessões por semana. Só que vai acontecer, se o paciente não tem dinheiro, ou não pode, ou enfim, tem algum problema que não dá para fazer, você vai orientar ele a fazer a automassagem. Então você vai dar algumas dicas para ele, ó. Você faz a automassagem, né, nos dias tal, tal e tal, certo? E volta aqui no próximo dia. Então, você se organiza aí no seu atendimento, ok? Então, o que é que acontece? Por que não se deve passar de 3 dias ou 3 semanas? A orelha, ela sempre se adapta. Eu já falei sobre isso, mas vale salientar. A orelha ela sempre se adapta ao nosso corpo, a principal característica do nosso corpo é a adaptação. E se a principal característica do nosso corpo é a adaptação, tudo que a gente faz demais, tudo que a gente faz por bastante tempo, tudo que é sequencial, o corpo acaba se acostumando. Então, isso é um processo que também acontece com a auriculoterapia e acontece com a massagem auricular terapêutica. A massagem pode ser feita em dias seguidos? Pode sim, sem problema, certo? Só que a gente sempre tem que lembrar que o corpo se acostuma. Então, a gente tem que dar um descanso para as orelhas, certo? Tem que dar um intervalo. Vai prejudicar se você fizer sequencialmente? Não, mas pode ser que um dia você perca aí o efeito da massagem auricular naquela pessoa, no seu paciente. Então, vai parar de fazer efeito. Então, o ideal é que o estímulo da massagem auricular sempre seja algo novo. Por isso que é bom dar o descanso, ok? Como você vai trabalhar profissionalmente, aí você vai atender o paciente hoje e vai marcar a sua sessão de 2 a 3 dias depois. Por exemplo, se hoje é segunda-feira, você pode marcar uma sessão para hoje e a próxima quinta-feira. Tá ótimo, certo? Você vai ter um tempo aí legal, vai estimular hoje, vai fazer todos os passos da massagem e vai estimular na quinta-feira e assim por diante. Aí depois você vai na segunda de novo, quinta de novo, e aí dependendo da quantidade de sessões que o paciente for fazer. Depende muito do caso, né? Poxa, Danilo, tem uma quantidade de sessões que é ideal? Não tem, vai depender muito do problema da pessoa. Se a pessoa tem um problema crônico, é bom ela fazer 2 vezes por semana, tá ótimo, até 1 vez por semana, para não ficar muito caro para o paciente. Às vezes, se o paciente tiver condições, você pode fazer 2 ou 3 vezes por semana, certo? Então, mas sempre fazer. No entanto, lembrar que, mesmo dando esse intervalo, tudo que é frequência, por exemplo, se você sempre faz segunda e quinta, segunda e quinta, segunda e quinta, segunda e quinta, e um paciente que tem problema crônico, ele contratou aí para fazer a vida toda, certo? Se você continuar fazendo segunda e quinta, segunda e quinta, segunda e quinta, o corpo vai se acostumar toda segunda-feira e toda quinta-feira ele receber aquele estímulo, então ele vai se adaptar. Esse é um problema. Então você pode, por exemplo, 1 semana não fazer a massagem. Dá um intervalo para não fazer a massagem. Por quê? Porque vai dar um baque, o corpo vai entender que aquilo ali não é mais uma possibilidade, e aí você vai observar como ele vai estar reagindo sem a massagem. Aí, se o problema começar a retornar, ou se houver alguma coisa desse tipo, o paciente alegar que se sentiu mal, alguma coisa assim, que sentiu falta da massagem, não tem problema, você deu descanso de 1 semaninha, lá depois você vai lá e dá uma sequência. Como isso não é um consenso, né, de quantos dias é bom parar, quantos dias, aqui eu estou dando uma sugestão para você. Por exemplo, se o paciente faz todos os dias, né, se é todo dia, que eu diga segunda, terça, quarta, todo dia, não tem problema fazer assim também, né, vai de tempo. Caso o paciente faça todos os dias, é aconselhado obedecer intervalos. 3 semanas, faz 3 semanas seguidas, se o problema é mais sério, descansa 1 semana, fica sem fazer, ou a que eu prefiro, que é 3 dias para 1 de descanso. Então, faz segunda, terça e quarta, quinta-feira não faz
faz sexta, sábado, domingo, segunda-feira não faz, e assim por diante. É uma possibilidade, é a melhor possibilidade, caso você faça no paciente, você faça hoje e ensine ele fazer pelo menos uma técnica aí para ele fazer todo dia. Então, dá essa orientação para o paciente, você vai aí montar o seu tratamento de acordo com as necessidades de cada paciente, de acordo com as possibilidades de custo, né? Depende de quanto você vai cobrar, de quantas sessões você vai fazer, depende de muita coisa, certo? A massagem auricular, bem como qualquer outra forma de terapia, não faz milagres e nem todas as pessoas vão ter prognósticos satisfatórios. É claro, qualquer tratamento, mesmo ele sendo natural, não sendo natural, alguns remédios vão funcionar para algumas pessoas, para outras não vão funcionar. Algumas pessoas precisam de doses maiores, outras menores. Algumas pessoas só vão precisar de uma sessão de massagem por semana e vão ter excelentes resultados. Outras pessoas vão precisar ter todos os dias. Algumas pessoas não vão ter resultado algum. E você tem que estar sempre prestando atenção nisso, tem que estar sempre preparado. Lembrando que quanto mais reações a pessoa tiver, significa que melhor vai ser o prognóstico. Por exemplo, se a orelha ficou bem vermelha, vai ter um prognóstico. O prognóstico geralmente é excelente, ok? Então, nunca há certeza de nada, tá certo? Nem na auriculoterapia, nem na massagem auricular, nunca há certeza do que vai acontecer com o paciente. O que há é que, com grande parte das pessoas, os estímulos eles funcionam, mas você vai precisar se adaptar aí de pessoa para pessoa. Bom, materiais que podem ser usados, álcool 70, sempre álcool 70 para fazer asepsia, não usa álcool 95, acho que é 95, se eu não me engano, porque o álcool 95, na verdade, ele vai fixar, né, bactérias ou algo do tipo. Então, o 70 é o que limpa, né? É o que faz realmente a asepsia. Se você quiser limpar a orelha do paciente, lembrando lá de fazer o diagnóstico corretinho antes, observar antes de mexer na orelha do paciente. Algodão ou algo para limpar a oleosidade, você pode usar sim para tirar a oleosidade, tá certo? Natural da pessoa, por questão de higiene, né? Até porque você não vai fazer a massagem auricular de luva, né? Óleo de massagem de qualquer natureza, então você pode usar um óleo de massagem, lembrando que é pouco e muito cuidado com o orifício auditivo, ok? O ducto auditivo. Muito cuidado mesmo. Então pode usar essas três coisas aí, você não vai precisar gastar nada aí para fazer a massagem auricular. Você pode até fazer a palpação aí usando uma pinça com a ponta arredondada. Pode fazer com o palpador normal de auriculoterapia, caso você seja um auriculoterapeuta. Pode fazer tranquilamente e pode também fazer a massagem com esses objetos, com palpador, por exemplo. Mas não é aconselhado. Se vai fazer massagem, usa a massagem mesmo com as mãos, tá certo? Vai ser muito relaxante para o paciente. Lembrando que a massagem ela é ideal para pessoas que têm uma maior sensibilidade. Aí, tem pessoas que realmente elas não gostam de auriculoterapia porque dá uma dorzinha, porque dói, principalmente se você utilizar sementes, esferas, enfim, agulhas. Tem muitas pessoas que têm aversão a isso. Então, a massagem auricular pode ser utilizada nessas pessoas. A massagem auricular é relaxante, é gostoso. A massagem auricular ela estimula o sistema linfático, ou seja, vai fazer a pessoa aí liberar toxinas, liberar uma série de substâncias ruins no corpo, certo? Vai acontecer também da pessoa urinar mais, pode haver também a necessidade da pessoa urinar na hora do atendimento. Então, sempre esteja preparado para isso, certo? Mas, em relação aos materiais, esses são os materiais necessários, que nem são tão necessários assim, você pode até não usar, certo? É bom fazer asepsia sempre, principalmente na sua mão também, certo? Algodão, algo para limpar a oleosidade também, mas enfim. As três técnicas de massagem auricular terapêutica, vocês já viram isso. Eu só vou repassar e tem os vídeos novos de atendimento aí para pessoas, tá certo? Então vamos lá, vamos ver a primeira técnica da massagem auricular, que é a técnica de preparação. Bom, então tá aí a primeira técnica, que é a preparação, e o objetivo dela é massagear toda a orelha por 3 minutos, sem fazer o pinçamento, ou seja, apertar com o polegar e o indicador em determinados pontos ou regiões. Essa técnica serve para atrair maior volume sanguíneo para a orelha
estimular o sistema linfático e sinalizar o sistema. A massagem é simples, você vai massagear toda a orelha como se estivesse preparando mesmo. Você vai estimular a orelha para receber aí o tratamento para a nossa segunda fase da massagem. Como você vê aí do lado, você vai ver que praticamente aí todos os dedos aí, né, ou pelo menos 4 dedos, eles trabalham, ó. O indicador, o dedo médio, eles trabalham mais, né, caso a pessoa esteja deitada na maca, certo? Então, a fase preparatória é isso, você vai fazer esse tipo de massagem aí, estimulando toda a orelha durante os 3 minutos iniciais, ok? Então, é basicamente isso. Bom, agora a técnica 2, que é a técnica de tratamento. É a técnica que a gente vai pressionar os pontos nos locais corretos. Então, solta na tela. Vamos lá. Bom, essa técnica ela tem como característica o pinçamento. Ou seja, a gente vai, como vocês estão vendo aí no vídeo, nós vamos utilizar ao mesmo tempo nos pontos principais. Por exemplo, agora mesmo está aparecendo aí, ó, um pinçamento no ponto do baço, na região do baço, certo? Então, ó, quando você vê, olhar aí, ó, eu estou apertando com o indicador e com o polegar, certo? Claro que aí no vídeo eu botei em várias regiões, mas o que você vai ter que identificar é o seguinte, olha, viu os problemas da pessoa, viu os problemas do paciente, você sabe aí que o problema dessa pessoa, você vai ter que massagear na região do triângulo, na região da fossa triangular, perdão. Você sabe que você vai ter que massagear aí na concha, na área do baço ou do fígado, enfim. Então você vai pegar os pontos, ó, como ele sentiu dor nessa região, né? Você vai pegar os pontos e vai fazer isso, ó, o pinçamento da forma como você está vendo no vídeo, ó. Isso é fazer o pinçamento. Você só vai fazendo e ver que estão necessitados. Então você vai escolher 2 ou 3 regiões aí que precisem de tratamento e você vai fazer o pinçamento dessa forma como você está vendo aí agora, pressionar somente a região com o polegar e o indicador. Deve ser feito também por 3 minutos, isso não tem nenhum segredo. Então essa é a técnica principal da nossa massagem auricular, ok? Então vamos agora para a terceira técnica. Bom, agora a terceira e última técnica, né? A técnica que finaliza a nossa sessão, que você está vendo aí no vídeo agora, que é a técnica de relaxamento. Vamos pensar no relaxamento seguinte, olha, você primeiro fez 3 minutos e preparou a orelha do paciente. Então você vai de preparação, movimentou toda a orelha, atraiu o sangue para a região, circulação, enfim, sinalizou o sistema nervoso. Pronto, deu uma pausazinha, faz outra coisa com o paciente ou deixa ele lá descansando, relaxado, com um sonzinho, enfim, botou lá. Pronto, você vem aí para a segunda parte da massagem, que é a parte de você fazer o tratamento. Então você vai pressionar os pontos dolorosos, certo? Os pontos que doeram mais e o ponto que você vai utilizar o tratamento. Então você vai fazer o pinçamento. Depois que fez isso, aí você vai, certo? Então mais 3 minutos aí, o paciente vai ficar relaxado, enfim. Quando ele está relaxado, aquele estímulo da técnica de tratamento, ele já foi feito, nós já conseguimos. Só que aí, pode ser que ela fique um pouco dolorida, pode ser que ainda o paciente tenha uma sensação de muita queimação, enfim. E o que é que você vai fazer agora? Nos 3 minutos finais, você só vai fazer a massagem aí em toda a orelha, relaxante mesmo, fazer uma massagem relaxante, passando mais devagar a mão, os dedos, enfim, ó, ou seja, você vai relaxar bem o paciente. Depois dessa massagem, se você quiser deixar ele tranquilo, se você quiser deixar a música mais 3, 4, 5 minutos, é importante também. Agora, esta parte é mesmo para relaxar e você vê se ainda tem alguns pontos dolorosos ainda, mas esses pontos dolorosos você não vai pressionar mais. Você vai ficar observando pela face do paciente, você vai observar, olha, ainda ficou doendo aqui, dolorido, já é um ponto importante para você, sinalizar aí que na próxima sessão você vai investigar para saber como estão aqueles pontos. Ok? Então, é basicamente isso. A gente encerra a 10ª aula aqui, mas tem mais um vídeo aí de considerações finais para você assistir. Não é uma aula, mas é um vídeo de considerações finais. O que você precisa fazer, o que você precisa aprender para aplicar a massagem auricular terapêutica está
nessas 10 aulas que você assistiu e mais o curso de automassagem, né, que você pode fazer em você. Todas as dúvidas que você tiver, lembra de perguntar no grupo de estudos, mesmo você terminando agora o curso, você vai estar no grupo de estudos, você pode perguntar sempre que quiser, não tem tempo para isso, ok? Enquanto o curso estiver funcionando, enquanto nossa instituição estiver funcionando, você pode fazer sim perguntas sempre que, ok? Então finalizamos por aqui a aula 10 de conteúdo e aí vamos até o próximo vídeo que eu vou falar sobre as considerações finais, como eu já falei, e a avaliaçãozinha que você vai fazer, o que é que você vai ter que mostrar para mim aí, para você ter o seu certificado, enfim, o certificado tão desejado e poder atuar profissionalmente aí com a massagem auricular. Tchau!